Já estou ao vivo, já estou ao vivo, já faz uns 10 segundos. Então, falando sobre epistemologia, né? A teologia sistemática que eu escrevi, a versão beta, eu começo com esse versículo de 1 Coríntios, no capítulo 1:20, para introduzir o assunto. Né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? 1 Coríntios 1:20. Ou seja, a sabedoria do mundo diante de Deus é loucura. É loucura. A sabedoria do homem carnal é loucura diante de Deus. Né? O que é epistemologia? Então, na primeira sentença, epistemologia é a teoria do conhecimento. Esta é a mais profunda e talvez a parte mais complexa de toda a filosofia. Toda a nossa visão desse mundo depende da epistemologia que nós adotamos. Né? Então, a epistemologia, em resumo, é a teoria do conhecimento, aquilo que vai fazer com que a pessoa defina, né, o que é conhecimento. Com uma epistemologia fraca, resultará em uma cosmovisão fraca. Se tratando de epistemologia bíblica, eu adoto o método escrituralista de Gordon Clark, também chamado de pressuposicional, utilizado por diversos filósofos como Carl F. Henry, W. Gary Crampton e John Robbins. Né? Também aprecio e concordo com o método similar de Vincent Jung, e acredito que Jung é originalmente, né, original em seu método, e ao mesmo tempo mais consistente de qualquer outro pressuposicionalista. Então eu adoto e concordo com Clark e Jung nesse método de apologética e epistemologia, que é o escrituralismo. Embora o Jung seja um deducionista bíblico, eu prefiro esse termo porque o escrituralismo ele tem uma confessionalidade com a confissão, com uma ligação com a confissão de fé do Westminster, devido a Gordon Clark ser, obviamente, um confessional. Né? Então, é evidente que eu vou discordar das escolas vantilianas, de Doivert, por exemplo, em alguns pontos. Todavia, eu tento manter um certo respeito com essas escolas, com as escolas doivertianas, na medida do possível, sem deixar de discordar deles. Respeito, pois reconheço que existem verdades em seus escritos. Discordo, pois, do próprio sistema deles, né, que faz que muitas vezes suas afirmações se contradigam ou autocolapsem. Eu poderia dizer sobre minha admiração pessoal por Doivert em outros pontos, com precisão e cuidado com o que ele fala sobre sensus divinitatis, por exemplo. Todavia, como eu disse, eu discordarei de várias afirmações dele. Né? Então é importante fazer uma distinção aqui. Então, epistemologia é a teoria do conhecimento. Eu defendo o método pressuposicional, ou seja, a Bíblia é o primeiro princípio, a Bíblia é a palavra de Deus, esse é o primeiro princípio da minha cosmovisão, ou seja, a Bíblia é o que fornece o conhecimento verdadeiro na cosmovisão cristã, e é em cima da Escritura que eu deduzo, ou retiro da Escritura diretamente, ou deduzo logicamente dela, toda a minha visão de mundo. Então, vamos para os termos aqui. O que é a epistemologia? Como eu posso conhecer o mundo? Então, eu vou falar sobre diversas visões epistemológicas. Epistemologia, como eu posso conhecer as coisas, né? Não só o mundo, mas todas as coisas. E o primeiro princípio de algo, quando a gente fala primeiro princípio epistemológico, quer dizer, em cima do que, ou seja, de onde vem, qual é a fonte do conhecimento. Então a epistemologia trabalha para descobrir como você pode saber a verdade, como você pode ter conhecimento. Então, todo mundo abraça o primeiro princípio. E o primeiro princípio pressuposicionalista é a palavra de Deus. Então, conhecimento verdadeiro vem apenas da palavra de Deus e pode ser logicamente deduzido dela. Esse é o primeiro princípio da cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? A cosmovisão, ela obviamente, como a própria palavra diz, uma visão de mundo de uma pessoa. E essa visão de mundo de uma pessoa, ela tem ligação com todos os pressupostos que essa pessoa tem. Todas as pessoas têm pressupostos. E todas as pessoas analisam o mundo de uma forma, com ideias preconcebidas anteriormente. Ou seja, existem ideias anteriores nas quais as pessoas fazem as suas críticas, ok? Então, por exemplo, no mundo relativista de hoje, e pluralista, é muito comum aceitar tudo ou rejeitar tudo.
é a coisa mais louca que tem, né? Então você rejeita verdades absolutas, o mundo rejeita verdades absolutas, por exemplo, ou tenta abraçar tudo como com uma fagulha de verdade. Só que aí que entra uma questão, né? Se tudo tem uma fagulha de verdade, ou seja, em cada cosmovisão tem uma fagulha de verdade, como eu sei que aquela fagulha é verdadeira? Ou seja, existe um ponto no qual eu posso pegar essa verdade que existe nessa cosmovisão e trazer para esse ponto. Esse ponto é a verdade, entendeu? Não sei se você conseguiu entender. Então, existe verdade, o pluralismo defende, talvez, ou a maioria das pessoas, né? Existe verdade em cada ponto de cada cosmovisão. Muitas pessoas vão dizer isso. Aí a pergunta é: como você sabe qual é a verdade em cada uma das cosmovisões? Porque quando a pessoa diz, eu sei por causa disso, então essa coisa é a verdade que ela diz. E essa coisa deve justificar as outras. E deve levar, logicamente, as outras sem precisar do pluralismo. Então essa visão primeira, que levou ela a descobrir quais são as verdades em cada cosmovisão, é a verdade absoluta. Isso se chama primeiro princípio. Seria o primeiro princípio no qual essa pessoa julga tudo que ela vê. Ela enxerga o mundo por meio desse critério de juízo que ela acredita que algo é verdade ou não. Então vamos continuar aqui para a gente não se estender. Então eu falei sobre a apologética de Clarke, Jung, de Van Til e Dooyeweerd. Então eu vou falar sobre essas pessoas. Quem foi Gordon Clarke? Gordon Clarke, ele foi um filósofo americano. Ele era mestre em filosofia antiga, né? E ele escreveu diversos livros, fez diversos ensaios e era uma grande mente, era brilhante a ponto de ser chamado Agostinho da América. E ele criou o método de pressuposicionalista, o método pressuposicional, que foi cunhado pelo seu discípulo John Robbins de escrituralismo, né? Então o escrituralismo do Gordon Clarke, na minha opinião, é a melhor maneira de se fazer uma apologética. Em termos acadêmicos, é claro, né? Agora, o Vincent Jung, quem é o Vincent Jung? É um chinês que mora nos Estados Unidos, em Boston, com a sua esposa Denise, e publica vários artigos. Ele tem uma igreja, tem um ministério, e ele, na minha opinião, agora, hoje, inclusive, mesmo se comparar com Gordon Clarke, ele é a pessoa mais, como eu vou dizer, consistente na apologética pressuposicionalista. Ele é o mais consistente, o teólogo pressuposicionalista mais consistente que existe, na minha opinião. Depois nós temos, ele é deducionista bíblico. Depois nós temos Van Til. Quando se fala de apologética pressuposicional, todo mundo lembra de Van Til, vai automaticamente. Por quê? Porque Van Til, foi um grande nome, ele teve muita influência nos seminários americanos. Então, quando se fala em apologética pressuposicional, se pensa logo em Van Til, né? E o seu discípulo, o Bassen, né? Greg Bassen, que tem a apologética de Van Til um problema. Eu vejo um problema desde a base epistemológica, quando Van Til, primeiro ele coloca a lógica como algo criado, às vezes, ou algo trabalhado por Deus, não algo inerente em Deus, como se a lógica não fosse como Clarke defende, né? O princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Na verdade ele traduz como lógica era Deus, e Jung concorda com isso, ou seja, a lógica faz parte da mente divina, né? É o eterno pensar de Deus, também é o próprio Deus, né? No sentido em que Cristo é a palavra de Deus e o Logos, enfim. Então, disso eu discordo deles. E também a ideia de conhecimento equívoco, que embora eles chamavam de analógico, né, mas vai se tornar um conhecimento equívoco. Quem vai abordar isso você vai ver na controvérsia Clarke e Van Til. Você pode ver isso publicado pela editora Monergismo, que inclusive disseram que só publica porcaria, mas é a melhor editora, na minha opinião, até hoje. E todas as obras e toda a apologética que eu fiz até hoje veio da editora Monergismo, e eu dou glória a Deus pela vida dos editores e de todas as pessoas que participam dessa editora. Que Deus continue abençoando eles
e que eles continuem sendo confrontosos como eles sempre foram, né? E inovadores, né? E, inclusive, o livro Em Defesa da Teologia de Gordon Clark, a primeira publicação foi pela editora Monergino, para você ver como a situação do Brasil, né? Bom, enfim, vamos continuar então. E Doivert, quais as minhas críticas por Doivert? O problema do Doivert, na minha opinião, na verdade, pelo que a gente lê nos escritos dele, o problema dele principal para Doivert, na verdade, é só criação, queda, redenção, ou o que ele chama palavra revelação, que seria criação, queda, redenção. Então essa seria a única verdade absoluta, e ele tem a teoria das esferas, onde cada esfera da nossa vida está conectada à esfera central religiosa que existe no ser humano. Não tenho nada contra a ideia de que exista no ser humano uma esfera central religiosa. Por quê? Porque o conhecimento inato de Deus está no homem, dentro do homem. Então o que acontece? Então deu uma travada aqui, mas foi tranquilo. Então o que acontece? Não tem problema com essa esfera central, ou centro religioso no coração humano, não tem nada a ver. O problema é quando ele transforma apenas a criação, queda, redenção, ou a palavra revelação em verdade absoluta, e ele torna impossível a tarefa teológica e a apologética, quando ele faz daquilo que é deduzido pela teologia algo relativo. Ali Doivert tem um problema ali, né? Porque como você vai defender sua fé no testemunho de Jeová, sendo que a Trindade é uma doutrina deduzida logicamente das Escrituras? Entende? Então é um problemão. Então não gosto disso em Doivert. Vamos continuar aqui. Antes de falarmos diretamente de escrituralismo ou do método pressuposicional, nós vamos abordar todos os tipos de epistemologia usados por não cristãos. Vamos mostrar como essas epistemologias são inconsistentes dentro de seus próprios padrões e como podemos fazer com que a cosmovisão cristã prevaleça sobre todas elas. Esse é meu livro, página 67. Essa teologia sistemática engloba também o método apologético. Eu não escolhi, vou pular isso aqui, que não tem importância agora. Começarei citando o Gordon Clark. Mas antes de algum tipo de algum tipo de metafísica possa ser aceito, outra pergunta muitíssimo mais crucial tem que ser feita e respondida. Depois de alguém asseverar que o universo não é senão átomos em movimento, ou que o universo é uma mente absoluta, ou até mesmo que planetas giram em torno do Sol, podemos perguntar de maneira apropriada: como você sabe disso? A teoria que tenta explicar como o conhecimento é possível denomina-se teoria epistemológica, e é onde vamos começar. Então você percebe que para ter um conhecimento de qualquer coisa, é preciso você ter uma teoria de conhecimento. Como essa pessoa pode alcançar o conhecimento, né? Então, na nossa era de filosofia secular, né, de irracionalismo, existe um louvor ao anti-intelectualismo. Principalmente da parte dos cristãos que abandonaram o estudo filosófico e em grande parte deixaram nas mãos dos não cristãos. Ou pior, querem misturar pressupostos não cristãos epistemológicos com as escrituras sagradas. E isso acontece, pois desde a Idade Moderna existia na história de filosofia um confronto entre o que é chamado de empirismo e a lógica, né? Que é chamado de racionalismo, né? Então, o que acontece? Na filosofia existiam os empiristas e os racionalistas, né? O empirismo defende que a fonte do conhecimento são as coisas físicas. Então, o empirista ele defende que esse é o primeiro princípio da sua cosmovisão. E o racionalista ele defende que o primeiro princípio não são as coisas físicas, não é o que as sensações. O empirista defende, perdão. O empirista defende que o primeiro princípio são as sensações, ou seja, o observar das coisas físicas, mundo físico. O racionalista ele defende que o primeiro princípio se trata dos universais. Ou seja,
aquilo que não é tangível, que ele não vê, verdades lógicas e matemáticas, etc. Enfim. Então, essas duas escolas entram em confronto. Algumas pessoas tentaram fazer uma mistura de empirismo com racionalismo, mas isso sempre se autocolapsa. Ok? A gente vai demonstrar também como, tanto se você misturar o empirismo e o racionalismo, você vai ter um problema. Vou mostrar isso também. Ou seja, algumas pessoas não, algumas verdades você aprende pela observação e outras você sabe pelas universais, ou seja, pelo conhecimento, pelo racionalismo, por dedução racional, o homem raciocinando em cima dos universais. Vou demonstrar porque essas duas escolas estão erradas e também porque misturar as duas escolas não dá certo. Vou demonstrar isso. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, né, a gente vê que os cristãos eles abandonaram a teoria do conhecimento. Então você vê muitas pessoas abandonando a razão, ou a lógica, ou labutar na filosofia, muitos cristãos, por causa do avanço dessas duas escolas, né? Porque se separaram o que é espiritual, ou seja, o conhecimento espiritual do conhecimento natural. E isso acontece quando você tem na teologia de Aquino algum conhecimento vindo da tábula rasa, que a gente vai estudar também, que é dos sentidos, do empirismo, e algum conhecimento que é transmitido de maneira sobrenatural, que é a palavra de Deus como fonte da verdade. Então, quando você tem esses dois primeiros princípios, onde você pode alcançar verdades através do empirismo e você pode alcançar verdades pela palavra de Deus, que aqui não vai defender essas duas modalidades de conhecer, você tem um choque epistemológico agora, que é verdade, porque se um princípio contradiz o outro, qual que prevalece? Então os não cristãos, tendo a oportunidade de abraçar dois princípios, obviamente vão excluir a palavra de Deus. Então não há um choque epistemológico de um princípio, por exemplo, a palavra de Deus, contra o empirismo ou aquilo que os cristãos deduzem do empirismo. Então você tem agora uma meretriz de Aristóteles, que é Tomás de Aquino, tentando fazer a gente engolir ele, tentando colocar o empirismo, né, junto com o cristianismo. A Igreja Católica sempre fez isso, ela sempre abraçou coisas das filosofias e das culturas pagãs e tentou socar para dentro do cristianismo. E não percebendo, muitas vezes, como Deus é santo, né? Inclusive, a gente pode usar os exemplos do Antigo Testamento, onde Deus diz para você não semear a semente de uma semente e de outra junto na mesma terra, ou não cruzar animal de tal espécie com outra, ou não fazer tecido costurado de um linho e de outro tipo. Então você vê que Deus é santo. Então ele está demonstrando que existe um padrão de separação aí, e a Igreja Católica nunca respeitou, né? Então ela tentava misturar esses primeiros princípios. Isso não quer dizer que nós não devemos pegar aquilo que a outra cosmovisão roubou de nós. Não, a questão é quando assumimos, né, o primeiro princípio de uma outra cosmovisão. Eu estou cada vez mais ficando mais radical ainda com isso. A palavra de Deus é verdade, tudo mais é mentira. Cada vez eu sei, claro, eu sempre fui, mas cada dia eu estou mais radical sobre isso. Mais radical. O resto é mentira, eu não quero saber, entendeu? Sei lá, a ciência descobriu a doença X, doença Y, não sei assim, não quero saber disso aí. Quero saber da palavra de Deus, a palavra de Deus que me interessa. É o primeiro princípio da minha vida e eu estou alicerçando a minha vida aí. Vamos continuar aqui então. Então tem isso, né? Todavia, essas duas coisas, né? Então, uma coisa importante também de falar são as questões últimas da vida. O que são as questões últimas da vida? As questões últimas da vida, por exemplo, ética. O que é certo e o que é errado. Como a gente justifica isso? Então existem diversas questões últimas da vida. A ética é uma delas. O meu primeiro princípio, ele deve, ou seja, aquilo que eu baseio meu conhecimento, ele deve justificar a ética. Ele deve justificar a minha visão de ética, aquilo que é certo e o que é errado, como eu padronizo isso. Ok? O que mais ele deve justificar? O mundo físico. Ele deve justificar a existência porque eu vivo no mundo físico e me relaciono com as outras pessoas.
Então é imprescindível que o meu primeiro princípio justifique a existência do mundo físico, senão cai no solipsismo. Ok? O que mais que o meu primeiro princípio deve justificar? Ele deve justificar a própria razão da vida. Isso é uma questão última da vida. Por que eu existo? Isso é uma razão da vida. É por isso que muitos filósofos vão criar o existencialismo, onde o homem é aquele que dá a razão à sua própria vida. Por quê? Porque nem o racionalismo, nem o empirismo conseguiam responder essa questão. Qual o sentido da vida? Porque sem Deus, então, na filosofia sem Deus não cristã, ou com o pluralismo, sem verdades absolutas, né, da religião, como que eu vou ter agora uma razão para a existência e qual é o sentido da minha vida? Eu não consigo, você vê como criatura, a criatura não pode dar um propósito à sua própria vida e chega um momento em que ela se frustra, entendeu? E ela vê que ela não dá sentido à sua própria existência. Isso com qualquer pessoa, ela entra em uma crise existencial. Todas as pessoas, a maioria das pessoas que pensam, ou seja, que pensam, realmente pensam, elas vão chegar nessa questão. Qual é o sentido da minha vida? Por que eu nasci filho de quem eu sou? Por que eu sou assim? Por que entende? E isso acarreta nos leva de novo ao primeiro princípio epistemológico, que deve justificar isso, qual é o sentido da vida e outras coisas, né? Então você vê, então são as questões últimas da vida, são várias, e o racionalismo e nem o empirismo conseguiam justificar isso. Por isso que nós temos vários aí. Todavia, essas duas coisas não cristãs de filosofia, duas escolas, né, não conseguiam responder e dar sentido à vida do homem. Nascia também o existencialismo, que era uma forma de sofismo moderno, levando o homem a ser seu próprio ponto arquimediano para definir e autoproclamar o que ele quisesse, né? Se autoproclamar o que ele quisesse. Então o homem, que nem Nietzsche lá, cria o quê? Que ele é o Deus, que ele é o super-homem, né? Então ele inclusive diz, não, se existe um Deus, eu também quero ser um, né? Então é um absurdo, é uma rebelião contra Deus, né? Mas usando só a razão pura, sem a ética bíblica, sem o motivo pelo qual você sem o Espírito de Deus, entendeu? Usando a razão pura, ou seja, a razão humana autônoma, desejar ser Deus, você vai chegar a uma conclusão, digamos assim, mesmo que seja uma impossibilidade. Se existe a possibilidade, um homem vai buscar essa possibilidade, devido à soberba, ao ego dele. Então você vê, é um problema. Então as duas escolas, né, não respondiam às questões últimas da vida, e o homem ia criando essas coisas aí, essas teorias epistemológicas loucas aí. Vamos lá. Levando o homem a ser seu próprio ponto arquimediano para definir e se autoproclamar o que ele quisesse, em prol da sua justificação para a existência, tá? Como isso leva até o irracionalismo, que leva até o irracionalismo, nessa era pós-moderna viram que estavam entre a cruz e a espada, portanto abraçaram com alegria mais uma vez o irracionalismo sofístico. Isso nos lembra de Protágoras e outros sofistas que diziam que a verdade, que faziam da verdade aquilo que eles desejavam para o benefício do homem. Também nos lembra de Pilatos, que ao ouvir Jesus dizendo, aquele que é a verdade ouve a minha voz, pergunta, o que é a verdade? Ou seja, o que isso vai me dar em troca? Ou seja, a verdade, então, para os sofistas, para os retóricos, né, é aquilo que vai te dar lucro, né? Então, todo retórico, todo sofista, ele vai justificar a sua existência, ou vai justificar a sua vida, ou tudo que ele faz, a partir de si próprio. Então é aquilo que ele decide. Então, que você é? Eu sou o cara. Quem quer ser o menor? Não, quer ser o maior, né? E o cristianismo é o contrário, né? Quem quiser ser o maior, então que sirva todo mundo. Então já pega aí, tem várias questões, né, no cristianismo. Vamos continuar.
De maneira que não tem olhos abertos para a verdade encarnada diante dos seus olhos, Pilatos, né? Assim fazem os homens nessa idade pós-moderna, sabendo que o cristianismo responde às questões últimas da vida do homem. Eles escondem o remédio do homem e arbitrariamente lhes dá veneno no lugar da cosmovisão cristã, que seria a cura. Qual é a venda, então? Qual é o que eles estão dando para o homem? O que o homem aceita? Que ele é o seu próprio Deus. Por quê? Quando eu já falei isso várias vezes. Quando a serpente no Éden diz para o homem, né, que ele seria como Deus, ela está dizendo que ele decidiria por si mesmo o que era certo e errado. E isso é dois princípios. Primeiro, epistemológico, porque o homem está rejeitando o que Deus falou como verdade. Então, não é mais o que Deus fala que pode dar conhecimento, é o que o homem decide agora. Está entendendo? Então, agora o homem diz o que é certo e errado. Segundo, ético. Ético, porque agora o homem ele decide, todos vai decidir a sua vida por si próprio. Então, primeiro é epistemológico, porque ele vai definir o que é verdade. Segundo, ético, porque ele vai definir o que é certo e errado. Então, ali no Éden já, e isso implica em querer ser Deus, né? Você vê, sereis como Deus, sabendo bem o mal, ou seja, Deus é o que dá o conhecimento daquilo que é certo e errado. E agora o homem não depende mais de Deus para saber o que é certo e errado. Ele depende de si próprio. Esse é um princípio que eu chamo de árvore do conhecimento do bem e do mal, princípio de Satanás, princípio do sofista, princípio do Nietzsche, princípio de todos esses filhos do diabo. Quando o homem decide por si mesmo aquilo que é verdade ou não é, ou aquilo que é certo e errado. Não deixa a palavra de Deus falar, né? Então, por ele. E isso é uma rebelião. Bom, a única coisa que pode livrar o homem dessa rebelião, porque o homem tem inclinação para isso naturalmente. Então, é impossível que o homem se livre disso. Isso já está encarnado na carne dele. Quando ele vê essas coisas, ele vai dizer: olha que maravilha. Então, não importa o argumento que você faça para demonstrar que não é assim, que a Bíblia justifica as questões últimas da vida. O homem deseja ser o seu próprio Deus. Porque que homem vai abrir mão agora de decidir fazer o que quer com a sua vida? Que homem vai decidir servir? Que homem vai decidir se humilhar? Que homem vai decidir servir a Deus? Que homem vai decidir? Nenhum. A única pessoa que pode fazer com que um homem mude a sua natureza e ame a Deus é o próprio Deus. Então aqui nós temos a graça de Deus. Você não vai conseguir vencer a pessoa só com argumento. Você precisa que o Espírito Santo convença ela. Então você vê que, mas todo debate então agora é inútil. Não, ele não é. Não é inútil por si mesmo. Você vai deixar a pessoa à beira de uma crise, mas você tem que estar ciente que você não vai conseguir convencer a pessoa. A apologética pressuposicionalista, ela reconhece que a eficácia dela não está na quantidade de pessoas que você convence. A eficácia dela está na verdade da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, e também na reprovação, porque Deus elege e predestina pessoas também para o inferno. Então ela não depende do resultado que você vê. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Mas vamos continuar aqui. É comum tanto os cristãos como não cristãos desassociarem o cristianismo da filosofia. Isso acontece com os cristãos porque eles interpretam erroneamente Paulo quando ele fala para não sermos enredados por vãs filosofias, segundo Colossenses 2:8. Mas, como diz Crampton, em Colossenses 2:8, Paulo escreve: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, ok? Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nesse versículo, o apóstolo não está advertindo a igreja contra a filosofia per se, mas contra a filosofia não cristã, uma filosofia conforme as tradições dos homens
conforme os rudimentos do mundo. Por outro lado, o apóstolo nos ordena estudar a filosofia segundo Cristo, isso é, uma filosofia baseada na Bíblia. Estudo da filosofia é amor à sabedoria, não apenas para acadêmicos, para todos que amam a Cristo, que é a sabedoria de Deus encarnada. Provérbios 8, 22, 36, 1 Coríntios 1, 24, 30, Colossenses 2, 13. Então esse é Crampton que diz. Sendo assim, todo cristão é de certa forma um filósofo, pois deve pensar de acordo com a sabedoria de Deus, ou seja, o primeiro princípio que é a Bíblia. Todo cristão deve ser um amante da sabedoria de Deus, ou seja, a sua palavra, que é a revelação, as escrituras, e o Logos encarnado e ressurreto. Todo cristão deve ser um estudante e conformar seus pensamentos e ações de acordo com as escrituras em todas as áreas da sua vida. Isso é muito difícil. Na verdade, a lei é impossível de se cumprir. Mas nós devemos fazer isso. A filosofia não cristã tem uma desvantagem em relação ao cristianismo. Ela faz muitas perguntas e então segue com uma cega procura de respostas. Mas o cristianismo já parte das respostas que Deus providenciou. Então a filosofia cristã, ela parte de um ponto cego, não sabendo para onde ir, procurando resposta para as perguntas, fazendo perguntas. A filosofia cristã já parte da resposta, porque Deus já deu. Por isso que o cristão ele tem que ter uma mente sã. É uma mente sã, o Espírito nos dá uma mente sã. Por quê? Porque a resposta já foi dada. Então, quando o diabo às vezes lança dúvida na sua mente, a resposta já está na palavra de Deus. A resposta já foi dada, está ali. Não tem uma coisa fora da palavra de Deus. A resposta está ali. Como é que Jesus venceu o diabo? Pela palavra de Deus. É assim que o cristão vence o diabo. Para iniciarmos o estudo das filosofias seculares e seus princípios epistemológicos, eu pinto um debate a seguir. O não cristão diz: filosofia e religião não se misturam. Aí eu digo: verdade? Como você pode justificar essa afirmação? Aí o não cristão geralmente, né, sabe o segundo mundo, pois a filosofia diz que ninguém pode chegar à verdade. Ué? Eu digo, você está se referindo às quais muitas escolas de filosofia? Vou citar 3 escolas. Eu vou citar isso aqui e vou terminar esse primeiro vídeo, porque já está tarde, eu tenho que ir para casa, estou no escritório ainda. Eu continuo esse vídeo amanhã. Vamos lá, senão a mulher pega um pau de macarrão e daí você já sabe, né? Não é fácil. Vocês que são casados aí estão me acompanhando, sabem que não é fácil, né? Então vamos até um ponto aqui, amanhã a gente parte daqui. Ceticismo. Então, são 3 escolas. Ceticismo. O que o cético diz? Ele diz que não podemos ter certeza de nada, não podemos saber a verdade. Mas isso nos leva a perguntar: como ele obteve o conhecimento dessa verdade, que não podemos obter conhecimento da verdade? Tem 2 problemas aqui. Ele diz: não se pode conhecer a verdade. Primeiro, é verdade? Então, essa é a verdade. Então, é uma autocontradição. Não, essa é a única verdade. Não. Como você descobriu que essa é a única verdade? 2 pontos. Ele já sabe 2 coisas. Primeiro, ele sabe a verdade, que não se pode conhecer nada, e sabe também como ele chegou nessa conclusão, que seriam já 2 coisas que ele conhece. Então, já não é mais cético, né? Ele já é uma autocontradição. Então, esse é o ceticismo. Isso é uma contradição. Como ele chegou à conclusão que não podemos saber a verdade? Isso é tanto conhecimento da verdade como ter conhecimento de toda a verdade, o que seria também alegar a onisciência. Então agora ele sabe a verdade e sabe como saber essa verdade. Então ele sabe tudo, ele é onisciente. Então o cético, ele sabe que não se pode chegar à verdade e sabe como se chegar lá. Então ele sabe toda a verdade, ele é onisciente, é o cara, entendeu? Então esse é o mais estúpido, né? Depois o empirismo. O empirista ensina que a verdade se tornou conhecida por aquisição de imagens, sons captadas pelos sentidos. Porém, como ele sentiu, viu, ouviu pela primeira vez o significado, aí a gente vem as questões. Como ele sentiu, ouviu o significado da palavra ser, da palavra talvez, né? Mas, né? Como ele sentiu isso, viu aonde? Ele partiu como? Ele não aprendeu pelos sentidos, não tem como aprender isso pelos sentidos. Ou da palavra talvez. Como isso forneceu a ele, por pura experiência sensorial, uma pré-condição para que ele conhecesse tais termos. Mas, se, talvez, etc. Não tem como ele responder isso.
O empirismo serve, né, o empirismo sempre é uma falácia formal, pois não pode fugir do problema da indução, como ensina o Dave Hume e também, né, Bertrand Russell no problema, né, da filosofia, ele fala isso. Diversos filósofos racionalistas como Descartes e outros. Todo método empírico cai numa falácia indutiva. Então agora eu devo falar o que é dedução e o que é indução. A dedução é aquilo que é onde as premissas elas levam necessariamente, ou seja, até aquela conclusão, não pode ter outra conclusão, isso é uma dedução. A dedução ela é lógica. Então a primeira premissa, a segunda premissa e conclusão. Então você tem um silogismo que não pode ser outra coisa senão aquela conclusão, isso é uma dedução. Você tem a primeira premissa, a segunda premissa e a conclusão. E o que é indução? A indução é quando você tem a primeira premissa, a segunda premissa, mas a terceira não é necessariamente aquela conclusão. Ou não, aí a pessoa falar isso pode ser não sequitura, ela nem sabe. A conclusão não segue as duas premissas, por necessidade. Por quê? Ou porque a primeira premissa é falsa, ou porque, enfim, entendeu? Ela chega até a conclusão de uma maneira indutiva, ou seja, baseada na sua opinião, o que ela acha, enfim, infinito, ad infinito. E qual é o problema da indução? O problema da indução, ele é abordado por Dave Hume, ele é exemplificado na analogia dos cisnes. Eu vou usar a analogia do cisne e vou ampliar para você entender um pouco. Eu estou falando de empirismo. O problema da indução, ele vai entrar. O Hume diz assim: então, a pessoa nunca viu um cisne negro. Então, ela viu, daí ela estava no parque e ela viu 5 cisnes brancos. Beleza. Aí ela andou no outro parque e ela viu 100 cisnes brancos, mas nenhum negro. Aí ela foi no outro parque e viu 1 milhão de cisnes brancos, nenhum negro. O que ela pensa? Não existem cisne negro, mas isso é uma falácia formal de indução. Esse é o problema da indução, porque ela não viu um cisne negro, não significa que eles não existam e também não significa que eles existam. Então, o empirismo ele não pode de maneira nenhuma fornecer conhecimento se existe ou se não existe aquilo. Então toda a experiência sensorial, todo o empirismo ele leva a esse problema da indução, né? Então vamos falar sobre o racionalismo para a gente fechar hoje, tá? A gente fala sobre o racionalismo e a gente fecha. Racionalismo. O racionalista diz que o conhecimento é obtido de maneira inata. Alguns racionalistas, como Platão, como assim? O homem já nasce com conhecimento inato dentro dele e ele vai se lembrando desse conhecimento. Eu não vou conseguir falar sobre empirismo e racionalismo de maneira profunda, isso é só uma introdução, Eu vou falar sobre isso mais para frente de uma maneira mais profunda aí, então vamos lá. Platão defendia que o homem... O que Platão defendia? Já expliquei isso várias vezes, mas vamos lá. Platão defendia que o homem já tinha o conhecimento. Então, como ele aprendia? Ele ia se lembrando daquilo que ele já sabia. Mas como ele já sabia? Ele sabia porque na vida passada ele defendia transmigração de almas. Ele conheceu isso. Daí, lá no mundo dos mortos, na hora de reencarnar, ele foi bebendo água do rio Leite e foi esquecendo. Os filósofos são aqueles que menos bebem água do rio Leite, porque para te passar pela encarnação tem esse deserto onde tem esse rio, e tu é obrigado a beber essa água para reencarnar, segundo a teoria deles, né? Então, aí a pessoa ela conhecia, ela chegava então ao conhecimento, ok? Ao conhecimento se lembrando da vida passada. Só que isso ia levar para um problema ad infinito. Por quê? Porque como ela aprendeu na outra vida, aí ela ia para outra vida passada e assim até a eternidade. Entendeu? Então era mais fácil dizer que Deus colocou o conhecimento na mente humana e o homem vai se lembrando, né? Então esse é um inatismo, mas o racionalismo defende alguns. Então o cristão ele pode concordar que algum conhecimento vem de maneira inata. Pode. Por exemplo, conhecimento
ético, algum conhecimento, digamos assim, da área própria epistemológica, das verdades lógicas, enfim. Todavia, o racionalismo não consegue fornecer uma cosmovisão completa, muito menos responder às questões últimas da vida. Os racionalistas também escolhem arbitrariamente seu primeiro princípio. Um dos maiores dos problemas são que as verdades lógicas e matemáticas não podem fornecer uma cosmovisão íntegra, por exemplo, apenas demonstrar padrões eternos e imutáveis. Então, o racionalismo, ele por si só não pode fornecer uma cosmovisão inteira. O que eu quis dizer com isso? Desde o começo eu falei sobre as questões últimas da vida, que uma epistemologia, uma teoria epistemológica, ou seja, teoria do conhecimento, deve fornecer resposta. O racionalismo, ele não pode responder qual é o sentido da sua vida, ele não pode responder o que acontece depois da morte, ele não pode responder nada disso. Então ele não pode ser o primeiro princípio da sua cosmovisão. Aristóteles, vendo que o racionalismo não respondia satisfatoriamente, ou seja, os universais não respondiam o mundo das ideias, né, satisfatoriamente as questões últimas, né, e a questão do conhecimento, principalmente das coisas do mundo, apela para os sentidos, entende? Então você vê a falha do racionalismo aí já desde essa época. Vamos continuar aqui porque já vou finalizar. O cristianismo influenciou a filosofia e grandes pensadores cristãos foram grandes filósofos. O cristianismo tem sua própria epistemologia. Deus é aquele que nos ensina todas as coisas. Ele é aquele que torna o conhecimento da verdade possível por meio da iluminação da nossa mente. Se o cristão usar qualquer via filosófica citada acima contra o não cristão, ele pode demonstrar a falha de toda a cosmovisão não cristã ao se apropriar de princípios primeiros que advêm do cristianismo. E pelo fato de suas cosmovisões não cristãs não possuírem uma epistemologia que justifique conhecimento e verdade. O que quer dizer aqui? Isso significa que quando o cristão demonstra que o não cristão, por exemplo, ao apelar para tolerância, amor, misericórdia, está roubando isso de um princípio cristão, ele já começa a derrubar e demolir a cosmovisão cristã. Ou seja, estava demonstrando que o não cristão não tem como justificar isso com os seus próprios princípios, né? Vamos lá. Segundo Vincent Chung, toda cosmovisão, ele fala isso, né? Esse é o Chung, exige um primeiro princípio e autoridade absoluta. Sendo o primeiro ou absoluto, esse princípio não pode ser justificado por qualquer autoridade anterior ou maior. De outra forma, não seria o primeiro ou absoluto. O princípio primeiro deve então possuir o conteúdo para justificar a si próprio. Por exemplo, a proposição todo conhecimento vem da experiência sensorial não é o princípio primeiro sobre o qual uma cosmovisão possa ser construída, pois se todo conhecimento advém da experiência sensorial, também esse princípio deve ser conhecido apenas pela experiência sensorial. Mas antes de apresentar o princípio, a confiabilidade da experiência sensorial não estava estabelecida. Desse modo, o primeiro princípio resulta em um ciclo vicioso e se destrói, que seria o empirismo. Não importa o que se possa validamente ser deduzido desse princípio. Se o sistema não pode sequer começar, as derivações do princípio não podem ser aceitas. Então ele está demonstrando aqui a falha do empirismo, né? Numa petição de princípio. Se você... Aí aqui eu falo sobre a incompatibilidade, que alguns falam, né, de filosofia com o cristianismo, e cito diversos filósofos cristãos, né? Então, isso é só o primeiro vídeo dessa série que eu vou fazer, vou gravar aqui e também lá no meu canal, vou salvar o primeiro dessa série, onde eu vou ler e vou comentar meu livro sobre epistemologia. Vou deixar salvo no meu canal e aqui.